Queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, muito bem-vindos a mais um Foco na Lição. Aqui é o seu amigo e pastor Paulo Ricardo. Falaremos sobre a revista do primeiro trimestre de 2024, Revista Betel Dominical. O tema deste trimestre nos fala: família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis, estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. O nosso comentarista é o pastor Valdir Alves de Oliveira, pastor auxiliar ali da Catedral das Assembleias de Deus em Brasília, a nossa igreja, onde é a sede da Convenção Nacional dos Ministérios de Madureira. Também é membro da Academia Evangélica de Letras do Distrito Federal, conferencista, pastor atuante. Nós vamos estudar este tema que é importantíssimo neste trimestre e contamos muito com a sua colaboração. É um tema muito palpitante nos dias de hoje e durante todas essas lições falaremos do assunto que é mais combatido nos dias de hoje, tanto em famílias pequenas, famílias grandes, que é o assunto da família como um alvo e a nossa ação como uma proteção. Deus vai nos dar a graça, vai nos ajudar pelo seu Espírito Santo a preservarmos a nossa casa contra as astutas ciladas que o inimigo tem nos dado como ataques, e a gente vai receber a proteção de Deus para isso. Lembrando a vocês que o objetivo do Foco na Lição é trazer, obviamente, um resumo e apresentar de forma muito abrangente a questão de como nós traremos a lição, e hoje falaremos sobre a lição de número 4. Vida conjugal é o espelho do relacionamento. Cristo e a igreja. O texto áureo é: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Efésios capítulo 5, versículo de número 25. A verdade aplicada, aprenderemos que a igreja e a família são instituições estabelecidas pelo Senhor Deus, visando o desenvolvimento do seu plano para a humanidade. Os objetivos dessa lição é apresentar a simbologia da vida conjugal, falar da criação das duas instituições, igreja e o casamento ou família, mostrar como elevar a família a adorar a Deus. Usaremos como texto de referência o livro dos Efésios, ou aos Efésios, capítulo 5, versículo 24 ao 27 e o 29. Nós estamos aqui, neste dia especial, querendo que você compreenda as lições sobre a família. Considerando que a família é onde tudo começa, nós trataremos esta lição de forma com a relevância de estarmos atentos ao modelo de relacionamento que encontramos com a palavra de Deus para o marido e a mulher, em parceria cultivada entre a família e a igreja, onde visa um desenvolvimento dessas ambas instituições, ou destas instituições. No ponto 1, encontraremos o simbolismo da vida conjugal. O exemplo de como Cristo trata a sua igreja deve servir como parâmetro para os cônjuges. O modelo está posto para ser seguido. O apóstolo Paulo aponta o relacionamento de Cristo com a igreja como um modelo para a união entre o marido e a mulher. Esse modelo tem por base Cristo sendo a cabeça e a igreja sendo o corpo. Por isso que é um amor que atrai o respeito e firma o casamento. Assim como Cristo ama a igreja e a sua igreja tem reverência por ele, também o marido deve amar a sua mulher. E por outro lado, a mulher também deve reconhecer, respeitar o marido com a sua posição como líder espiritual. Por isso que a Bíblia nos ensina a sujeição que se estabelece no temor do Senhor. Só com o temor a Cristo e no amor de Cristo nós podemos sujeitar uns aos outros e também suportar
Com essa submissão vertical, fica muito mais fácil provarmos a horizontal. No ponto 2, a criação das duas instituições são instituições que foram criadas no intuito de uma abençoar a outra. A exemplo, a família foi criada ainda lá no jardim do Éden, e a igreja foi criada com Jesus, muito propriamente quando Cristo estabelece. Ele diz a Pedro, em Mateus 16:18, ele diz que edificaria a sua igreja e contra ela as portas do inferno não prevaleceria. Da mesma forma que a igreja ela é contínua e eterna e imbatível, a família e a proposta de Deus também é esta. Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste, vemos o avanço da igreja se tornando poderosa, assim como a família precisa ser poderosa. E essa é uma relação entre família e igreja. Deve haver uma íntima relação entre a família e a igreja. Deve haver uma reciprocidade entre a família e a igreja em preservar cada uma instituição. O papel preponderante das duas são fazer discípulos. Enquanto a igreja prepara discípulos para anunciar a Cristo, a família prepara filhos, pessoas para testemunharem e glorificarem a Cristo. A igreja, como defensora da família, tem sido imbatível. A igreja tem um potencial e um carinho muito grande pela família. Tem um carinho com um potencial muito grande, dando potencial à família. Estando cada vez a família mais forte, a igreja mais edificada. Família forte, igreja mais forte. Por isso que a igreja trata a família e tem ela baseada pelas leis de Deus, como as Sagradas Escrituras nos diz, por meio dos sacerdotes, de pastores, de ensinadores, que manejam bem a palavra da verdade. Por isso que a família precisa estar respaldada pela igreja também. A família, ela, por outro lado, é promotora da igreja. Onde tudo começa, a família veio antes da igreja. A família precisa dar o respaldo que a igreja precisa. Uma igreja não pode ser forte, viver de forma absoluta se não tiver uma família que seja forte. Famílias fracas na fé faz com que a igreja seja também fraca. Por isso, no ponto 3, nós aprendemos que devemos levar a família ao centro e à vontade para adorar a Deus. O culto é uma verdadeira oportunidade de tornar aquele momento em que todas as famílias se reúnem juntas para adorar ao Senhor na sua beleza e na sua santidade. A igreja é um ambiente para aliviar as tensões, às vezes, decorrentes da vida. Através da pregação da palavra de Deus, que é inspirada pelo Espírito Santo, palavras do pregador, do pastor, que tratam o coração das pessoas, por mais machucados que estejam, ensinam como viverem, como suportar as aflições. Como disse Jesus também, que no mundo nós teríamos aflições, mas também aprenderíamos a ter refrigério através do ânimo, do bom ânimo. Nós precisamos desta paz que encontramos só na igreja para alimentarmos as famílias e vencermos o mundo. A igreja proporciona esse ambiente de união, de comunhão, de unidade. E a Bíblia Sagrada chama todos nós a atenção a frequentarmos a igreja e, em especial, as famílias, para que vivam essa união juntos. As famílias precisam viver em comunhão a partir do pão, das orações, da doutrina que havia dos apóstolos. A igreja de Atos crescia assim, na participação da ceia do Senhor, no mesmo Espírito, em memória de Jesus Cristo, por tudo que Jesus Cristo já fez, por entregar a sua vida. A igreja, ela é promotora desta paz universal
de instrução para a santidade, tanto aos membros que são instruídos pelos ministrantes e pela palavra de Deus, quanto ao dever também de ser promotora de paz à sociedade e santificando um ao outro, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Concluímos que no enfrentamento de vários conceitos contrários aos valores e princípios bíblicos que têm surgido nesses tempos presentes, que são cada vez mais difíceis, a igreja e o lar são relevantes e partes promotoras para disseminar e promover e solidificar, ajudando o povo de Deus não se render a uma cultura mundana contrária aos estabelecimentos de Deus, mas para trazer mais força e fé às famílias e, consequentemente, à igreja. Assim chegamos ao final deste vídeo. Obrigado por se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar os nossos vídeos. A próxima lição será abordado o tema a importância da família para a sociedade. Eu lembro a vocês que o PDF com um plano de sugestão desta e de outras aulas você encontrará sempre abaixo na descrição de cada vídeo que nós postamos aqui. Deus te abençoe, boa aula, até o próximo Foco na Lição.